paz do Senhor Jesus, meus irmãos do canal Raiz de Jessé. Eu sou o pastor José Nilton e hoje temos mais um vídeo para o canal. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscreva no canal. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Naamã. Naamã, segundo os Reis, capítulo 5, e o versículo de número 9. Versículo de número 9 diz assim a palavra do Senhor: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Da história de Naamã, nós podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual e vislumbrar o caminho que precisamos percorrer para alcançar a vitória. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Jordão. Vejamos o porquê. Esse vídeo, essa mensagem, ela tem um tema. E o tema é os 7 mergulhos da vitória. Louvado seja Deus. O primeiro mergulho que Naamã deu, ele trata assim do mergulho da humilhação. Nós sabemos que Naamã, o objetivo dele ir até a casa, o objetivo dele ir até Israel era receber a sua cura. Que pena que nós sabemos que Naamã, ele não foi direto ao lugar certo, ele foi procurar o rei de Israel. Mas nós também sabemos que quando Eliseu ficou sabendo, Eliseu mandou o mensageiro dizer para Naamã que fosse até o profeta Eliseu, para que ali Naamã ficasse sabendo que em Israel tinha um profeta. Amém? Em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 11 ao 12, Naamã precisava se humilhar para Deus exaltar. Nas nossas vidas também não é diferente. Para a gente alcançar algo de Deus, precisamos nos humilhar. Em Lucas 18, versículo 14, nós sabemos também que Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. E em Tiago capítulo 4, versículo 10, é dito: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A palavra do Senhor nos manda para a gente olhar para as nossas misérias. Olhai para as vossas misérias, lamentai-vos e chorai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então nós sabemos que para a gente alcançar, louvado seja Deus, a nossa vitória, nós sabemos que a nossa maior vitória se chama a salvação. A salvação foi dada de graça, a salvação é pela graça, e a graça é um favor imerecido de Deus, mas a graça requer alguns requisitos, que é a nossa obediência. E nós sabemos que para Naamã ele receber a cura,
o dinheiro de Naamã, o ouro e a prata dele, não compraria a sua cura. Eu quero dizer para vocês que as bênçãos de Deus não é comprada com dinheiro. As bênçãos, elas são de graça. Elas só requerem que nós estejamos debaixo da obediência, para que nós possamos tomar posse daquilo que Deus já tem preparado para nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro nos aconselha: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então o Senhor nosso Deus, Ele quer nos exaltar ao seu tempo, mas para isso nós precisamos nos humilhar debaixo das suas mãos potentes. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é onipotente. E Deus, como onipotente, Ele é todo poderoso. E Ele tem todo o poder de fazer nas nossas vidas aquilo que o homem acha que não tem jeito. Aquilo que parece ser impossível para o homem, é possível para Deus. Quando o médico fala que não tem mais jeito, Deus, Ele entra na história. Mas para isso precisa que o homem se humilhe diante da presença do Senhor. O segundo mergulho de Naamã foi o mergulho da quebra do orgulho. Nós sabemos que o orgulho, ele é um grande pecado. O orgulho também, ele impede que as bênçãos de Deus sejam operadas em nossas vidas. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentes do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. E em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, lemos: não multipliquei palavras de altíssima altiveza, nem saia coisas alduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. As obras de cada homem, de cada ser humano, ela é pesada na balança, para que o homem receba o pago das suas obras. Louvado seja Deus. Aí eu te lanço uma pergunta, eu pergunto para você neste momento: como é que estão as suas obras diante de Deus? Louvado seja Deus. Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria, mas Naamã estava enfermo, Naamã estava leproso, Naamã estava por dentro enfermo. Eu te pergunto, como é que está a tua carne, a tua casa, como é que está a tua vida espiritual, a sua saúde? Eu te pergunto, será que você está se humilhando perante o Senhor? Será que você está se mergulhando para Deus arrancar o orgulho, a soberba, a ignorância, a exaltação? Porque a nossa exaltação, ela tem que vir do Senhor. E o Senhor, Ele quer nos exaltar, porque o Senhor já é exaltado. E toda exaltação é dada a Ele. E em Salmo 138, versículo 6, a palavra de Deus afirma: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo Ele conhece de longe. Então Deus, a Bíblia diz que Ele dá graça para os humildes, mas Ele aborrece o soberbo. Que Deus, Ele possa olhar para nós, Ele possa não encontrar soberbia nas nossas vidas.
Louvado seja Deus. O terceiro mergulho. O terceiro mergulho chama mergulho da fé. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar um mergulho da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para a pessoa receber o milagre da parte de Deus, ele tem que crer, ele tem que confiar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e também em Mateus 9, 28, Jesus perguntou aos 2 cegos: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. A fé é importante para curar. A fé é importante para restaurar. A fé é importante para as portas se abrir. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a fé, ela é muito importante até para a gente ganhar almas, para ganhar membros da nossa família. Aquela pessoa, louvado seja Deus, da tua família, quem sabe que se encontra oprimida, viciada em algum vício, ela abandonar o vício. Então nós precisamos ter fé para profetizar. Precisamos ter fé até mesmo para viver, e precisamos ter fé também até para morrer. Porque nós sabemos que após a morte segue-se o juízo. Então nós temos que acreditar que após a morte, louvado seja Deus, a nossa alma ela não vai para o inferno, ela não vai para o Hades. Então nós temos que crer que do outro lado da vida existe alguém nos esperando. E esse alguém, ele se chama o noivo da igreja. O noivo da igreja é Jesus, louvado seja Deus. Então Naamã, para ele receber a sua vitória, ele precisava crer. É preciso acreditar que Jesus pode fazer o milagre. Em Mateus 11, 22, Jesus disse: terde fé em Deus. Louvado seja Deus, a fé, ela remove montanhas. Jesus disse: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, poder dar ordem para os montes. Então Deus, ele quer que nós, através da fé, ele quer derramar uma autoridade para que nós possamos profetizar o milagre, não só nas nossas vidas, como na vida daqueles que creem. Porque está escrito que se crer, verá a glória de Deus. E Jesus falou isso para Jairo, quando a sua filha havia falecido. E Naamã, ele deu o quarto mergulho. E o quarto mergulho fala da obediência. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão. E nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. A palavra do Senhor nos diz: creia em Deus, estará seguro. Creia nos profetas e prosperarei. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam no profeta. Tem pessoas que dizem que obedecem a Deus, mas não obedece o homem, não obedece o patrão, não é fiel ao homem. Louvado seja Deus. E nós sabemos, louvado seja Deus, que tudo, a obediência, ela faz parte, louvado seja Deus, de algo muito importante sobre nossas vidas. Porque, ao contrário da obediência, é desobediência. E a desobediência, ela é comparada igual ao pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus.
o desobediente também não. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, para a vossa meditação, e em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, o profeta Samuel disse a Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. E em Romanos 16, 19, Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos os comprazes. Me pôs em vós que quero que sejais sábio no bem, mas simples no mal. Nós temos que ser sábio no bem. A palavra de Deus manda fazer o bem e nunca se cansar. Aquele que pode fazer o bem e ele não faz, ele peca. A palavra de Deus manda a gente fazer o bem continuamente. Fazer o bem sem olhar a quem. Quando a gente faz o bem, é como se a gente estivesse plantando uma semente boa, que mais tarde, com certeza, ela vai dar fruto. Então nós temos que ser simples até no mal. Temos que ser simples. Nós sabemos que nós não podemos, quando nós estamos no centro da cidade, ou então em um lugar onde é perigoso, nós sabemos que nós não podemos andar despercebidos. Temos que olhar para ver onde é que está o perigo. Então Deus, Ele quer que nós sejamos simples, que nós sejamos prudentes, que nós tenhamos sabedoria e que essa sabedoria ela venha do Espírito. Porque a palavra de Deus também nos diz que o simples ele vê o mal e se esconde. Já o tolo passa e sofre a pena. O quinto mergulho fala sobre a restauração. Às vezes nós estamos tão fracos que precisamos ser restaurados, e eu profetizo que Deus ele quer restaurar você. Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer restaurar a tua vida espiritual. Deus ele quer restaurar a tua saúde. Deus ele quer restaurar a tua comunhão com Ele. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Se você não tem os dons espirituais, Ele vai te dar dons. Louvado seja Deus. E nós sabemos que a restauração da nossa vida, Deus nos restaura no momento que nós estamos abatidos, sem força, estamos cansados. Ele pega pela nossa mão direita, nos coloca de pé e nos diz: não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Louvado seja Deus. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creio, e obedeceu a palavra do homem de Deus. Ele partiu para dar um mergulho da restauração. Quando você está na obediência, você pode partir para cima. Você pode correr atrás do teu objetivo. Quando você é restaurado, nada mais vai te parar. Se o Espírito Santo de Deus ele já restaurou você, se já restaurou as tuas forças, hoje você é comparado com uma águia que vai voar bem alto e não vai se cansar. Vai ter uma visão do alto. Que o cristão, a visão do cristão, ela é diferente. O cristão, a visão do cristão não é que nem uma visão de galinha. A galinha ela só olha para os grãos embaixo. A visão do cristão não é que nem uma visão de porco. O
porco, você não vai ver um porco olhando para o céu. Mas a águia, ela olha. Segundo os Reis, capítulo 5, versículo 14, para a vossa meditação. E no Salmo 126, versículo 1, o salmista disse: quando o Senhor trouxer do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Louvado seja Deus. Tem pessoas que estão sonhando, mas o seu sonho não está sendo realizado. Tem pessoas que ele só faz sonhar, mas você não vê a realização dos seus sonhos. Mas eu profetizo hoje no nome de Jesus que os teus sonhos vão se cumprir. Aquilo que Deus, a promessa que Deus fez para você vai se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus falou para o profeta Jeremias: o que é que tu vês, Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E Deus, ele vai cumprir a palavra dele na sua vida, porque ele é fiel. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus, toma posse da área do livramento. Toma posse da porta aberta. Aquele currículo que você botou lá naquela empresa. Quem sabe pessoas te desanimou. Quem sabe pessoas disse para você que você não ia conseguir. Quem sabe alguém até já falou que lá tem muito funcionário, está botando funcionário para fora. Eu profetizo no nome de Jesus que você vai contar a vitória. Louvado seja Deus. Você vai dar o brado de vitória em nome do Senhor Jesus. No Salmo 126, no versículo 4, o salmista continua orando: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O sexto mergulho nos fala sobre o mergulho da gratidão. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tinha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 12 leprosos curado por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram. Lucas 17, 12 até 19. E em 1 Tessalonicenses 5, 18, Paulo nos aconselha: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser sempre gratos ao Senhor. Aleluia. O sétimo mergulho fala sobre o mergulho da adoração. 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se pôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Em 2 Reis, capítulo 5, 17, e no Salmo 29, para a vossa meditação, 29, versículo 2, lemos: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. E em João 4, versículo 23, Jesus disse: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus, desfrutamos da sua graça e do seu poder.
e sermos curados e purificados de toda impureza. Ezequiel 47, versículo 1 ao 12. Louvado seja Deus. Que as misericórdias do Senhor venham a ser a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa palavra, nessa meditação, que você seja ricamente abençoado pelo poder da palavra. A Bíblia nos diz lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra, e a palavra quer nos libertar. O Espírito Santo, ele quer nos libertar. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que curou Naamã, ele também quer nos curar, mas que nós venha mergulhar no rio do Espírito Santo, que nós venha estar na obediência, no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, para que as bênçãos não retardem nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Deus não chega nem atrasado e nem adiantado. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Então que o Senhor Jesus abençoe. Louvado seja Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida agora. Curve a sua cabeça, levante as suas mãos. Aleluia. Onde você estiver aí agora, se liga com Deus agora. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus. Deus que criou os céus e a terra. Deus de Eliseu. Aleluia. Deus que usou o profeta Eliseu para profetizar a cura na vida de Naamã, um homem que era leproso. Meu Pai, no nome de Jesus, eu profetizo também, meu Pai, na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Eu não sei qual é o problema dessa pessoa, qual é a dificuldade, qual é a lepra, qual é a enfermidade, qual é a dificuldade que essa pessoa tem. Mas se essa pessoa, meu Pai, tiver alguma dificuldade, Senhor, aleluia, para ser feliz, eu te peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor quebra toda a maldição. A tua palavra nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça do Senhor, louvado seja Deus, venha entrar nessa casa, nessa vida, no nome de Jesus, mudando a história dessa pessoa. Eu profetizo o teu milagre, a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Deus abençoe.